Uns tempo atrás, vocês viram aí que eu fui colocando nos meus stories que eu ia fazer vídeos mais melhores produzidos. Não vídeos de 1 minuto pra postar nos Reels e conseguir mais engajamento e tudo mais. Não. Hoje vai ser o primeiro vídeo que vai ser um pouco mais elaborado, com roteiro certinho, estudo feito, experiências minhas, experiências de outras pessoas, coisas que eu adquiri e coisas que vocês vão adquirir neste exato momento. Então presta bastante atenção. Hoje eu vou estar falando sobre rotina, né? Rotina que é algo muito importante nos dias atuais. Com a introdução dos meios tecnológicos, né? Principalmente no quesito rede social, conteúdos rápidos, a evasão do seu foco principal em algo que você queira se tornou muito fácil. Hoje, uma pessoa vai lá e fala, não, vou tirar 5 minutos para descansar. O que ela vai? Vai lá pro TikTok, Instagram, passa 2, 3 horas e acaba com o dia dela inteiro. Algo que era para ela ter feito no dia, ela deixa para 2 dias depois, uma semana depois, um mês depois, enfim. Há essa evasão devido a esses conteúdos rápidos. E ter uma rotina ajuda você a centralizar todas as suas atenções a um objetivo que você queira conquistar, né? Então a rotina é muito importante nesse quesito do foco, talvez seja a sua principal intenção, mas ela também traz muita qualidade de vida para uma pessoa, né? Você pode perceber que a rotina, ela pode te ajudar desde no emagrecimento, por exemplo, quando você cria uma rotina dos horários que você tem que comer algo, de forma saudável, é claro, você tem uma melhora nessa questão da diminuição de peso e também na diminuição do estresse, mas a rotina, ela não tem só o lado bom. Tudo na vida tem lado bom e ruim. Existe o bem e existe o mal. Existe a rotina boa e existe a rotina ruim. E a rotina ruim, ela prejudica muito no quesito físico e mental, principalmente mental, né? Como, por exemplo, o vício, que não é nada mais, nada menos que uma rotina ruim, né? Então, a rotina, ela pode ser ruim e principalmente quando internalizada, quando ela se torna uma crença, ela é mais dolorosa, digamos assim, né? E fica tranquilo que dá pra tirar essa rotina ruim que você tem, às vezes você nem percebe, mas dá pra você perceber e diminuí-la até chegar a um ponto em que você não precise mais dela, no caso, um vício. E também dá pra você criar uma rotina boa, né? Dá pra você planejar algo milimetricamente planejado pra você conseguir conquistar aquilo que você queira, né? Através da rotina. Então, como eu havia dito, a rotina dá pra ser criada, né? Eu tenho certeza que pelo menos uma vez na sua vida você já tentou criar uma rotina. Não importa, você já tentou criar uma rotina, pelo menos uma vez na sua vida, eu tenho certeza disso. Mas a pergunta que realmente importa nisso é se você conseguiu mantê-la, porque construir uma rotina não é tão complicado assim, é um tanto quanto simples. Porém, o mais difícil no processo da rotina é concluí-la. É no processo em si, você cria, tem o início da rotina. E esse caminho até o final, que é o seu objetivo, que é a parte mais dolorosa, assim por dizer. No caso, a grande chave da rotina é tomar gosto pelo processo, né? Porque, por exemplo, eu quero, não sei, juntar 500 mil reais daqui 2 anos. Cria-se uma rotina para isso. A rotina é que eu não posso mais ir pra festa final de semana, uma vez por mês no máximo. E se você tinha aquilo como uma rotina de ir pra festa todo final de semana, se torna algo muito difícil. E é um processo aí de 2 anos, você não ir pra festa, algo que você estava acostumado a fazer todo final de semana. Então, isso é complicado, né? Você vai simplesmente deixar de lado aquilo que você fazia constantemente para tentar conquistar algo lá no futuro que você ao menos nem sabe se vai dar certo. Por isso, o planejamento é tão importante da rotina, porque quanto mais você planejar, mais certeza, mais chances terá de ser concluída essa rotina, de ela se concretizar no final, né? E a construção da rotina pode ser comparada, né, fazendo uma alusão à construção de uma casa. Uma casa bem simples, dá para você comparar os dois para ter um melhor entendimento de como se construir uma rotina. Primeiramente, na construção de uma casa, nas minhas pesquisas, é preciso ter uma análise prévia do solo, né? Porque
Primeiramente, todo mundo sabe daquela alusão que você tem que ter uma base firme, mas antes da base, você precisa estudar o solo, ver o que tem no solo, saber o que tem no solo para você ter um planejamento dos seus futuros gastos, né? Ou até mesmo economizar nos materiais, porque às vezes você pode achar uma areia ali, entendeu? Usar no cimento, sabe? Para que você não tenha nenhuma surpresa no futuro, principalmente com relação aos gastos. E é a mesma coisa quando vai se criar uma rotina. Você precisa estudar o solo, que no caso seria a sua mente, analisando todas as suas crenças negativas, todas as suas crenças limitantes, para que você não desista antes do caminho, para que você não tenha uma surpresa ao montar a sua rotina e no processo de conclusão da sua rotina. Analisar suas crenças limitantes é muito importante, porque antes de construir uma rotina, você analisa suas crenças limitantes, você inverte elas para uma crença determinante, para que você consiga concretizar a sua rotina com êxito, evitando assim frustrações futuras e conflitos internos, no sentido de que, eu sou muito ruim, eu não consegui, eu sou uma bosta, eu não consegui concluir minha rotina. Então é importante você estudar isso daqui antes de dar continuidade na construção da sua rotina. Reserva um dia inteiro aí para isso, é muito importante você se conhecer antes de fazer qualquer coisa. Ok, então ao você estudar isso daqui, ao você estudar o solo da sua casa, você assim vai ter uma base firme e realmente sólida, o alicerce ali, o piso da sua casa vai estar certinho, pronto para ter a construção ali em cima. E agora que você já tem isso, você precisa de um projeto, né? Você precisa saber o que você quer naquela casa, como você quer aquela casa. Você quer ela com 2 andares? Quantas janelas ela terá? Vai ter um jardim? Enfim, você precisa planejar, colocar tudo em uma planta e definir milimetricamente o que e onde vai estar cada coisa na sua casa, né? Um engenheiro não faz muita coisa sem uma planta. Você não confiaria em um engenheiro que quer construir um prédio, seu prédio da sua empresa, e ele chegar lá, não, vai ser assim, 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 mas não tem uma planta ali para provar o que ele tá falando. Você com certeza não confiaria, eu não confiaria em um engenheiro que trabalhasse dessa forma. E a mesma coisa vale para você. Se você não confiaria em um engenheiro que trabalharia sem uma planta, sem um prévio planejamento do que ele vai construir, você vai confiar em si mesmo para construir uma rotina, algo que é tão importante sem um planejamento antes, entende? Então, traduzindo o que eu falei sobre essa alusão da construção da casa, do planejamento, é necessário que você defina bem as suas metas, o que você quer para aquela rotina em si. Como eu havia dito, a rotina é bem variada, né? A gente tem rotina para emagrecer, para ir para academia, para acordar e fazer tal coisa durante o dia, durante um longo período de tempo, enfim. A rotina é bem diversa. E se você não tem um objetivo, se você não tem uma direção, qualquer caminho serve, né? Então, o importante é você se fazer 3 perguntas, se você não sabe disso ainda, né? Sabe o que você quer com essa rotina. A primeira é o que se quer alcançar com a rotina. O seu objetivo final. Tá, eu quero perder 10 quilos. Eu quero fazer uma viagem para os Estados Unidos. Enfim, defina um objetivo antes. Aquilo que você vai olhar e falar, eu quero aquilo com essa rotina. A segunda pergunta é o que preciso para alcançar? Quais são os meios que você vai precisar? Se você quiser fazer uma viagem para os Estados Unidos, você vai ter que reservar uma quantidade de dinheiro por mês do seu salário para você conseguir custear aquela viagem. Você também pode fazer um fundo, né? Reservar um dinheiro para emergência. Se der alguma merda, algum imprevisto, você tem aquilo. Para dieta, você vai precisar evitar locais que te dão um gatilho para você comer besteira. Entende? Então você tem que ter esse planejamento milimetricamente planejado. É importante ressaltar isso. Você tem que pensar em todas as formas possíveis que possam fazer com que você falhe na rotina ou que vai ser necessário para você concretizar essa rotina. Planeje milimetricamente, use de todas as possibilidades. Não desperdice seu tempo falando, é isso que eu quero, eu vou precisar de dinheiro e ponto. Não. Use seu tempo. Defina muito bem este ponto, para você não ter nenhum imprevisto e nenhuma frustração, assim como eu havia dito, né? E a terceira é como eu vou alcançar. Quais são as coisas que eu vou ter que me abdicar, né? Isso é voltado mais no sentido social, né? Porque para conquistar grandes coisas,
é necessário se abdicar de algumas delas, né? Tá, eu quero focar nos estudos. Às vezes uma festa que tu vai ter que ir com seus amigos no final de semana não vai ser o ideal, entendeu? Ou às vezes eu preciso mudar minha mentalidade para conseguir facilitar meu processo. Então, é todo um trabalho em volta disso. Desses 3 perguntas, o mais fácil é o que você quer. Você vai falar, não, eu quero isso, fechou. Agora, essas outras 2 partes é um processo mais chato, demorado e que você tem que dedicar todo o tempo. É justamente nesse processo mais chato, nessa etapa mais chata, que você tem que dedicar seu tempo. Porque vai ser a parte mais importante, né, para concretização da sua rotina aí. Ok, antes de continuar, eu vou fazer uma síntese de tudo que eu falei para que isso não saia da sua cabeça. Depois eu vou falar da terceira fase, que é a principal, né? Tirando, no caso, a primeira parte, que também é a principal, mas a terceira ela ajuda bem no processo de concluir a sua rotina. Então ela é muito importante, sim. Ok, sintetizando tudo que eu falei, a importância de uma rotina é que ela melhora a sua qualidade de vida, principalmente no quesito saúde mental e saúde física, para que você alcance os seus projetos, para que você alcance suas metas e tudo aquilo que você almeja para a sua vida. Sabemos que construir uma rotina é relativamente fácil, o difícil mesmo é mantê-la até o final, até que você conquiste o seu objetivo. E também sabemos que dá para correlacionar a rotina com a construção de uma casa, né? Como isso? Primeira etapa da construção de uma casa, analisar previamente o solo, para que você não tenha futuras frustrações e surpresas no seu dinheiro. Ou seja, você tem que analisar a sua mente antes de planejar qualquer coisa com relação à sua rotina. Você vai determinar quais são as suas crenças limitantes para que você transforme elas em crenças determinantes e assim você não vai ter nenhuma autossabotagem durante o processo de conquista da sua rotina, né? Depois a gente tem o planejamento, a construção de uma planta para produzir uma casa. Você não confiaria em um engenheiro sem uma planta, sem um planejamento para construir o seu prédio da sua empresa. Então você vai fazer totalmente o contrário. Você vai lá e vai planejar o processo da sua rotina. Você não sabe como é que faz isso? Faz 3 perguntas. O que você quer com essa rotina? Qual o seu objetivo final? Qual a sua meta? Como você vai conquistar isso? Quais são os passos que você vai ter que dar? Quais são as coisas que você vai ter que abdicar para conquistar essa rotina? Ou o que você vai precisar para concluir essa rotina? E como você vai fazer isso? Como você vai reduzir o gasto para fazer aquela viagem? Como que você vai parar de ir para as festas nos finais de semana para economizar dinheiro para comprar um carro que você quer? Enfim, se faça essas 3 perguntas, leve tempo nessa questão, principalmente na questão mental, que é o primeiro passo, e nessa questão de planejamento em si, de saber o que você quer, para você ter um maior desenvolvimento. Pense bastante nela, não seja ansioso nesse quesito, principalmente nesse quesito. Ok, agora que a gente já fez a síntese de tudo que eu falei, para ficar gravado na cuca de vocês, a gente vai para a terceira etapa, talvez uma das mais importantes, não mais importante do que a primeira, mas é uma muito importante, que é a parte que você vai precisar comprar as coisas para construir a sua casa, comprar as ferramentas necessárias e úteis para você construir a casa, para facilitar a construção da sua casa, né? Antigamente o povo construía a casa com um machado, principalmente nas regiões mais frias, pegava o machado, cortava uns troncos aí, empilhava, pum, uma casa. É óbvio que não era simplesmente assim, resumindo. Mas hoje em dia a gente pode comprar o que? Uma serra elétrica, a gente tem a utilização de cimento, para fazer o cimento, pá, enfim, todas essas coisas que vão facilitar a construção da nossa casa. A mesma coisa vale para a rotina. Para facilitar a construção da rotina, não só a construção, mas também principalmente o processo da conclusão da sua rotina, é necessário usar de artifícios principalmente mentais para que você mantenha focado no que você quer. Esses artifícios mentais eu vou estar falando na minha página durante esse período que eu estiver desenvolvendo a página, né? Porque são muitas coisas que dá para usar, é uma área bem variada do que dá para utilizar. Você pode usar gatilho mental, questões físicas como excluir o Instagram, por exemplo, excluir o TikTok, desativar notificações. Tem também a utilização da programação neurolinguística, PNL, dá para utilizar também. Enfim, é uma gama muito grande que não dá para falar em um vídeo só,
e vai ser picotado em outros vídeos falando especificamente sobre cada assunto. Isso é bom também porque eu não vou chegar e falar, não, use isso na sua rotina. Não, você vai ter que ter essa capacidade de associar essa construção da rotina com os conteúdos posteriores que eu for postando. Isso vai fazer seu cérebro trabalhar mais e aí sim você vai verdadeiramente aprender o que está sendo passado para vocês aqui na página. Enfim, o que eu tinha para falar sobre rotina era isso. Espero que eu tenha ajudado, espero que eu tenha dado uma luz na sua cabeça de como conquistar aquele sonho que você tanto almeja. E espero que você conquiste ele, né? Mas lembrando que isso só depende de você, tanto esse processo da conclusão da rotina, tanto quanto o trabalho de planejar uma rotina, tudo depende de você. Não fique se vitimizando. Não ponha a culpa que choveu e você não vai pra academia, ou não ponha a culpa em um cara que simplesmente te estressou e você aí acabou com o seu dia. Não se vitimize, não ponha a culpa nos outros. Deu errado? Beleza. O que você errou? Tenta fazer de uma forma diferente. Procure outros meios para fazer a mesma coisa, para chegar no mesmo resultado. Eu tenho certeza que se você utilizar dessa forma, utilizar desse pensamento, dessa crença, você com certeza vai conquistar aquilo que você almeja. E, para finalizar, importante é ter constância. No início pode dar errado, provavelmente vai dar errado. Você não conhece um milionário hoje em dia que não faliu pelo menos uma vez na sua vida inteira. Então, deu errado? Levanta a cabeça, tenta de outra forma o mesmo sonho. Se é algo tão importante para você, você vai se dedicar e não vai desistir.